Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou André Afonso Monteiro. Nós estamos fazendo o estudo do capítulo 15 da obra A Gênese, Os Milagres do Evangelho. Hoje nós vamos retomar o nosso estudo a partir do item 11. Aqui conosco também o nosso querido Jefferson, na operação. E, amigos ouvintes, nós no programa anterior falamos sobre a passagem do Evangelho em que Kardec reproduz o texto de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34, que é a cura da mulher hemorrágica. E nos chamou a atenção a riqueza dessa passagem e no momento do nosso estudo, o que ficou bem latente para nós é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós simbolizamos que tem uma compreensão, extraímos, melhor dizendo, uma compreensão dessa passagem, que aquela mulher que sofria duplamente do preconceito, uma por ser mulher e outra por ser hemorrágica, porque o sangue era um sinal de impureza e quem tinha contato com o sangue era considerado impuro e precisava passar por uma quarentena. Então ela teve esse problema durante 10 anos e esgotou todas as suas possibilidades de conseguir resolver esse problema da hemorragia. Ouve falar de Jesus, invade aquela multidão, aquele local que eles estavam ali, toca as vestes de Jesus. Jesus saiu virtude de mim, alguém me tocou. Até uma situação curiosa e engraçada, porque com certo humor, né? Jesus, é óbvio, alguém te tocou, tem milhares, uma multidão aqui, como é que a gente vai saber quem foi que te tocou? Respondem os discípulos. E a mulher se apresenta então, e Jesus fala, né? Minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Mesmo que de uma forma inconsciente, Jesus faz essa cura, faz essa doação de fluidos e a fé daquela mulher potencializou essa doação mesmo que de uma forma inconsciente. Então ela enxergou em Jesus a saída para os problemas dela, para a montanha de problemas dela. Lembramos até dessa passagem, né, da fé do tamanho de um grão de mostarda, que você consegue mover a montanha. Então ela tinha uma montanha de problemas que foi resolvido com a fé que ela tinha em Jesus. E Jesus sempre se colocou como caminho, a verdade e a vida. E nós tivemos essa compreensão nessa riqueza do estudo que Jesus ali, de uma forma, essa passagem simbolizou para nós que nas sublinhas fica subentendido através dessa passagem que Jesus é o caminho para a solução dos nossos problemas morais, dos nossos problemas espirituais, principalmente. Então, aqui no item 11, Kardec vem explicando para nós essa passagem. Então, ele diz o seguinte: as palavras, percebendo em si mesmo a virtude que havia saído dele, são significativas, diz Kardec. Elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus à mulher enferma. Ambos sentiram a ação que acabara de se produzir. O que é notável é que o efeito não foi provocado por nenhum ato de vontade de Jesus.
ali não houve nem magnetização, nem imposição das mãos. A irradiação fluídica normal foi suficiente para realizar a cura. Repetindo, né? O que é notável é que o efeito não foi provocado por nenhum ato de vontade de Jesus. E nós falamos isso agora na abertura do programa, falamos isso na semana passada também, que foi um ato inconsciente de Jesus. É óbvio que ele tem uma vontade já, por intuição, por instinto. Jesus está ali para curar todo mundo, né? Cura da alma, cura dos enfermos, cura das necessidades físicas, cura das necessidades espirituais. Por instinto ele age assim. Era a missão dele aqui entre nós, né? E vejam que naquele momento ali é um ato involuntário dele, porque ele não se dirigiu especificamente para curar, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com o cego, com o paralítico do poço, como aconteceu com a filha de Jairo. Ele individualmente não atuou ali conscientemente para resolver o problema individual daquela mulher hemorrágica. Então vejam que Kardec traz essa observação, que Jesus não teve nenhum efeito provocado por ato da sua vontade. E continua Kardec, ali não houve nem magnetização, nem imposição das mãos. A irradiação fluídica normal foi suficiente para realizar a cura. Vejam, o magnetismo é essa possibilidade de você manipular os fluidos. Então ele vai dizer que a irradiação de Jesus era tão grande que foi suficiente para realizar a cura. Olha que interessante, né? Da própria irradiação fluídica normal. E isso é interessante porque às vezes quando nós, e é óbvio que a gente sempre esclarece aqui para não utilizarmos isso como um ritual e nem tomarmos isso ao pé da letra. Normalmente, num aperto de mão, num abraço afetuoso, numa palavra de benevolência, num ato de caridade, a gente está ali até também involuntariamente, inconscientemente, irradiando, doando fluido. Porque quando Kardec faz essa comparação, a magnetização é um ato provocado pelo efeito da vontade. Você tem a vontade de curar, você tem a vontade de doar, de fazer a doação dos fluidos, seja pela imposição das mãos ou não, mas principalmente pela imposição das mãos. Mas há também esses atos involuntários que você vai irradiar o fluido através de gestos, de ações, às vezes involuntárias, inconscientes, mas que produzem um efeito também. Nós estamos aqui, o abraço, um aperto de mão, a palavra, repetindo mais uma vez, né? Um ato de caridade. Às vezes você ali na elaboração de um prato, na elaboração de uma refeição, você pode estar irradiando aquele alimento. Na confecção de um trabalho, na confecção de construindo alguma coisa, em uma palestra, aqui, agora, nesse momento, eu posso estar irradiando, mesmo que à distância, fluidos de benevolência para vocês, mesmo que de uma forma involuntária e inconsciente, desde que o meu coração e o meu pensamento estejam voltados para Deus, para Jesus, para os benfeitores espirituais. Até o Jefinho ali, quando faz a sua operação, quando ele coloca ali a boa vontade, quando ele coloca ali o seu coração, a sua emoção, o seu bom sentimento, ele também, de alguma maneira, está irradiando os seus fluidos. Está fazendo essa troca. Da mesma forma também, amigos ouvintes, internautas, isso pode acontecer quando nós estamos naquele momento de negatividade, naquele momento de raiva, naquele momento de tristeza, de angústia. Se a gente não se precaver, a gente pode também
irradiar, impregnar o ambiente que nós estamos de uma forma negativa. Nós temos uma passagem no livro Entre a Terra e o Céu, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Esse livro ele narra a trajetória de um grupo familiar que está sendo amparado pelo plano espiritual através dos seus anjos guardiães, através de benfeitores dedicados, por consequência de uma prece intercessória de uma jovem adolescente. Há um problema grave de obsessão ali, e assim como essa mulher hemorrágica teve um problema muito grave, ela tenta de todas as formas, pelos meios materiais, pela medicina comum, ela esgota todas as possibilidades que ela tinha e esgotou também os seus recursos materiais, a mulher hemorrágica, para resolver o seu problema e não conseguiu. Nesse exemplo também, essa senhora, esse núcleo familiar, vai esgotando ali várias tentativas através da medicina de resolver o problema de depressão dela. E ela, na verdade, estava com um problema ali de obsessão, de subjugação gravíssimo, provocado por um ato imprudente dela. E ela não conseguiu, pela medicina humana, resolver aquela questão, então começa a buscar, através das religiões e de templos, atingir o seu objetivo de cura. E nesse exemplo que eu vou citar, ela se depara em uma missa, em uma organização religiosa, e aqui o exemplo não é para criticar a missa ou a religião católica, é para criticar a postura das pessoas que ali se encontravam. Não criticar, né? Que antes da gente criticar os outros, nós devemos nos criticar, mas para analisar a postura e corrigir os nossos erros com esses exemplos. Mas, amigos ouvintes, lembramos que estamos aqui estudando o livro A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Comigo, André Afonso Monteiro, e ali na técnica, o Jefinho. Então, retomando aqui o nosso estudo, nesse exemplo do livro Entre a Terra e o Céu, essa companheira, esse núcleo familiar, após esgotar as tentativas através da medicina humana, busca a religião para se resolver. E ela vai até uma missa. E nessa missa, todas as pessoas que ali se encontravam, no momento da hóstia, estavam preocupadas com atividades sociais que fariam. Estavam desconcentradas, estavam pensando em tudo. E aí nós lembramos aqui a questão da fé. Mas menos concentradas e tendo fé naquele momento, naquele simbolismo ali, naquele ritual da homilia e da hóstia, da entrega da hóstia. Então o próprio padre também estava ansioso porque ele tinha um compromisso e queria terminar rápido a missa. E o André Luiz narra que benfeitores espirituais fluidificavam as hóstias para que, ao receber aquele ritual ali, vejam a inteligência dos benfeitores que se aproveitam da fé de cada um, se aproveitam das crenças e até dos rituais para ajudar, mesmo que a gente não precisasse daquele ritual, mas eles aproveitam para atingir o seu objetivo, estavam ali fluidificando. Os benfeitores espirituais invisíveis estavam ali fluidificando as hóstias. Mas o descompromisso daquele sacerdote com aquele evento ali, a falta de crença, a falta de fé dele, a ansiedade que ele tinha por terminar aquela celebração, faziam que com da sua boca, conforme ele ia falando, ele ia eliminando, ele ia dificultando aqueles fluidos que eram lançados pelos benfeitores espirituais. Narra André Luiz que apenas uma senhora, uma pessoa, que estava concentrada em oração, que estava ali prestando atenção e concentrada no propósito que ela estava ali, consegue
obter os recursos e se aproveitar daqueles recursos fluídicos lançados pela espiritualidade amiga. E esse é o compromisso que nós temos que ter conosco, porque os benfeitores, eles estão à nossa disposição, digamos assim, para nos auxiliar, mas não da forma como nós pensamos. Há de haver uma concentração da nossa parte, um compromisso da nossa parte em nos ajudar, em nos autoajudar. É uma questão aí que a gente tem que pensar bem quando estamos na casa espírita, quando estamos no nosso templo, seja qual for a nossa doutrina, a nossa religião, qual o nosso compromisso de fé com aquele evento. Não termos apenas como um evento social, como um compromisso que nós estamos cumprindo ali, mas sim como um ato de fé que vai nos auxiliar. Então, vejam que a fé da mulher a curou. Mesmo que Jesus involuntariamente, inconscientemente, quisesse isso, e que nós, no ato comum da nossa vida, nós podemos também irradiar fluidos bons e fluidos maléficos. Tanto do ponto de vista, tanto de uma forma consciente e voluntária, como também de uma forma inconsciente e involuntária. O que serve para o bem, o que serve para ajudar, também pode servir para prejudicar, e cabe a nós direcionar. Então, mesmo que eu esteja num... E aí a gente se pega, às vezes a pessoa chega de mau humor, hein? Imagina o Jefferson chegar aqui, vamos... Ih, lá vem o André para gravar mais um programa. O Jefferson chega de mau humor, eu chego aqui de mau humor. O Jefferson, nossa, o André está num mau humor hoje. Tudo aqui é um exemplo que a gente está dando, hein? Hipoteticamente, que o Jefferson, todos os funcionários sempre nos recebem aqui com o maior carinho, com a maior alegria, e às vezes a gente chega até num dia assim meio chateado, mas o bom humor, a alegria dos nossos funcionários aqui contagiam a gente. Então, se eu for para aquele ambiente ali carregado, mal-humorado, quem tiver ao meu redor, se não for muito evangelizado, vai se impregnar daquele meu mau humor. Da mesma forma, quem está ali num momento difícil e alguém chega com um alto astral, com positividade, ele vai irradiando ali aqueles bons fluidos. Imagine a gente sentar para conversar com Chico Xavier, né? Com Madre Teresa, com Gandhi, pessoas de bem, né? Pessoas que estiveram aqui entre nós, que quando chegavam no ambiente mudavam aquela radiação ali, mudavam ali aquele ambiente fluídico, através do seu bom astral, através do seu bom comportamento, da sua conduta e do seu instinto de evangelizar. Como Jesus, onde passava, arrastava multidões, né? Então, Kardec continua aqui, né? Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas? Uma vez que Jesus não pensava nela, estava cercado pela multidão, pergunta Kardec. Lembram-se do exemplo da missa, né? Ali tinha uma multidão também de pessoas, só uma se beneficiou. Aí Kardec responde: a razão é bem simples. O fluido, considerado como matéria terapêutica, deve atingir a desordem orgânica para repará-la. Ele pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança em uma palavra, pela fé do doente. Vejam, ele pode ser dirigido sobre o mal, sobre o problema, pela vontade do curador, é o magnetizador, impondo as mãos, seja só pelo pensamento, ou atraído pelo desejo, frise-se, ardente, pela confiança em uma palavra, pela fé do doente. Naquela missa ali, naquela celebração, só uma tinha fé. Só ela conseguiu atrair os fluidos que eram impregnados nas hóstias fornecidas pelo sacerdote.
era o que aconteceu também com a mulher hemorrágica. Ela tinha uma fé ardente, os outros nós não sabemos. E aí a gente tem que avaliar também se dentro da lei de Deus, dentro dos desígnios, dentro da programação espiritual daquela mulher e das pessoas que ali estavam, quem já estava apto para a cura ou não. Que aí é uma outra questão, uma outra abordagem. Então, Kardec diz aqui, em relação à corrente fluídica, o curador faz o efeito de uma bomba calcante e o doente de uma bomba aspirante. Um emana, o outro atrai. Algumas vezes, a simultaneidade dos efeitos é necessária, de outras vezes, basta apenas um. Na circunstância de que tratamos, ocorreu o segundo caso. Vejam que questão interessante. E aí Kardec tem uma nota aqui, né? Atualmente podemos fazer uma analogia com as ondas eletromagnéticas. Para que um receptor de rádio receba os sinais de uma determinada estação, faz-se necessário que ele esteja sintonizado com ela. É igual a Rádio Rio de Janeiro. Qual é o dial da rádio? 1400 AM. Se você for procurar a Rádio Rio de Janeiro na banda FM, você não vai achar. Você tem que ter sintonia, você tem que ter um aparelho. Nós já utilizamos esse exemplo aqui várias vezes. Você tem que ter esse exemplo das transmissões. Você tem que ter um aparelho emissor e um aparelho receptor. Se você pegar a sua antena de rádio, você quando faz um pacote com determinada antena, você tem que ter o aparelho receptor dela. Se você colocar de uma outra operadora, você não vai conseguir. Rádio Rio de Janeiro é a mesma coisa. Se você não for lá certinho no 1400 AM, você não vai conseguir a sintonia. Se você for na FM, você não consegue, porque é 1400 AM. Qual é a sintonia? Se eu estou numa sintonia ruim, vai ser complicado eu conseguir me sintonizar com um espírito do bem. Eu vou atrair para mim espíritos que estão na mesma faixa de vibração. Então tem que ter a sintonia entre o aparelho receptor e o transmissor. No caso de Jesus ali, ainda que ele não quisesse transmitir aquele fluido, o desejo ardente daquela mulher fez com que isso acontecesse. Então ele diz, Kardec, Jesus, portanto, tinha razão para dizer, tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística. E aqui mais uma vez alertamos, cuidado com os rituais, cuidado com o misticismo. Como certas pessoas entendem, diz Kardec, mas uma verdadeira força atrativa, enquanto que aquele que não a possui opõe uma força repulsiva à corrente fluídica. É o que aconteceu no exemplo que nós demos da celebração, que o padre mesmo tinha uma repulsa, através da sua fala, através do seu pensamento, ele repelia aqueles fluidos, e todos os demais participantes ali que estavam também, porque estavam concentrados em qualquer coisa. Então, quando você está recebendo o passe, você tem que ter cuidado. Será que eu estou repelindo aquele fluido ou estou potencializando aquele fluido? Ainda que o médium curador também não esteja muito concentrado. Que o magnetizador não esteja muito concentrado, porque o esforço é duplo, de ambos. O médium, o curador, tem que estar ali se esforçar para doar o melhor dos fluidos, para facilitar essa manipulação, porque às vezes há a combinação do fluido espiritual com o fluido animal, do próprio médium, ele tem que estar firme nisso, e o paciente, o assistido, ele também tem que potencializar a sua fé e o seu desejo para atrair e não repelir o fluido. Amigos ouvintes, chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa
Luz na penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amado e amada ouvinte e internauta, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. No momento em que, em nome de Jesus, estamos reunidos em seu nome, nós continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos estudando juntos, já no capítulo 2º da segunda parte desta obra, em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória dos espíritos por ele classificados como espíritos felizes. Nós continuamos o estudo do espírito feliz, a Condessa Paula, que nós já sabemos, uma jovem, bela, rica, de alta estirpe, ilustre e, portanto, muito apresentada com as qualidades que normalmente são consideradas, por justo motivo, como sendo verdadeiros desafios na nossa trajetória evolutiva. E nós, então, temos aqui um modelo de qualidades intelectuais e morais, desencarnada em 1851, aos 36 anos de idade. 12 anos mais tarde, um de seus parentes, já iniciado no Espiritismo, evocou-a e obteve, em resposta a diversas perguntas, a seguinte comunicação: tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na Terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo o que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada à que desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas, em que se ostentam os mais ricos paramentos, o que são elas comparadas a estas assembleias de espíritos resplendentes de brilho que as vossas vistas não suportariam, brilho que é o apanágio da sua pureza? Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados a estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço, matizadas de cores que obumbrariam o arco-íris? Os vossos passeios a contados passos nos parques, a que se reduzem comparados aos percursos da imensidade mais céleres que o raio? Horizontes nebulosos e limitados, que são comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito ao influxo do Altíssimo. E como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras d'alma. E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser como um eflúvio benéfico sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento. Aqui tudo ressumbra amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte. Nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo,
e ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. Aqui nós interrompemos para lembrar, nessa descrição maravilhosa do espaço feliz em que se encontra a Condessa Paula, porque ela refere que lá não há invejosos nem ciumentos. E aí nós lembramos do nosso querido filósofo poeta da doutrina espírita, Leon Denis, que diz no item 12, as missões à vida superior, em seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele diz: fui mordido pelas serpentes do ódio e da inveja, que efetivamente o ódio e a inveja sugam as energias do infeliz que está sendo objeto de seu ódio e de seu ciúme e de outros vícios morais que nós temos e lançamos sobre os seres que nós escolhemos como sendo os destinatários dessas nossas vibrações malfazejas, perversas. Mas ela continua descrevendo a felicidade e diz: a felicidade uniforme fatigaria, no entanto, e assim não acrediteis que a nossa seja extreme de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade, porém o movimento, a atividade, a vida. Nós lembramos aqui o filósofo pré-socrático Heráclito, considerado o filósofo da mudança. Ele disse panta rei, ou seja, tudo flui. E o nosso querido mentor espírita, André Luiz, nos diz: a vida é movimento. Por causa disso, a nossa Condessa Paula continua nas suas explanações a respeito das ocupações dos espíritos. Mas, afinal, nesse lugar paradisíaco que ela acaba de nos descrever, o que é que se faz por lá? Quais as ocupações dos espíritos? Eles têm missões? O nosso querido Allan Kardec nos fala a esse respeito, lá em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 558 até 584. Isso para nós vermos como são diversas as ocupações e missões dos espíritos. Porque, na verdade, todos os espíritos têm tarefas para se melhorarem. Na verdade, é a harmonia do universo executando as vontades de Deus, porque são seus ministros. E aí nós temos aqui também incluídos os espíritos inferiores e os imperfeitos, porque é dessa harmonia, dessa conjunção, dessa proximidade entre perfeitos e imperfeitos, entre superiores e inferiores, que se dá por esse contato, que é a lei da sociedade que nós estudamos na terceira parte do Livro dos Espíritos. É por esse contato que os espíritos vão se melhorando, vão se aperfeiçoando. E mesmo os espíritos de ordem mais elevada não se acham em repouso absoluto. Eles também trabalham. Porque as ocupações dos espíritos são incessantes e dão a eles alegria pela consciência de serem úteis. Eles cumprem missões, tanto na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, quanto durante as suas encarnações. Porque no planejamento de cada encarnação, nós também situamos a área do trabalho como importante para nós evoluirmos. A importância das missões, portanto, corresponde às capacidades e à elevação do espírito, sim, porque você não vai atribuir na Terra, também não fazemos isso na administração das empresas e das instituições. Não se dá a uma pessoa despreparada uma missão muito importante, porque toda a chance existe de essa pessoa
não cumprir, não atingir esse objetivo. Há ainda a questão dos espíritos errantes e suas missões. Nós vemos aqui na pergunta, ou na resposta à pergunta 569 de Kardec, aos espíritos orientadores da humanidade, que respondem a esse respeito sobre as missões dos espíritos errantes, ou seja, na erraticidade. São tão variadas que impossível fora descrevê-las todas. Muitos há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Essa é uma questão que, mais uma vez, requer a nossa humildade diante do Pai, na condição de criatura. Cada um de nós não pode ter acesso e compreender completamente todas as vontades de Deus. Isto está fora, totalmente fora das nossas possibilidades e, portanto, deve estar com humildade completamente fora das nossas cogitações e dos nossos desejos, porque este é o ponto da criatura perante o Criador, que dele recebe tudo o que lhe é necessário para a evolução. Porém, também, como nós já aprendemos aqui na Terra, nós não podemos ter acesso a tudo que diz respeito ao nosso Criador, como também não podemos ter acesso aqui na Terra alunos com acesso absoluto e total a tudo que o professor sabe e assim subsequentemente, a menos que ele, cumprindo a trajetória curricular, atinja os mesmos patamares que o professor já tinha atingido. Então, a esse respeito sobre a atividade, a vida de missões, de ocupações, nesse local paradisíaco que a Condessa Paula nos descreve, nós continuamos aqui com o texto dela, porque estamos estudando juntos aqui no programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, juntos agora para meditarmos a respeito das ocupações dos espíritos no plano espiritual, e principalmente no plano espiritual feliz, que é esse que a Condessa Paula acabou de descrever à mesa mediúnica. Ela diz: as ocupações lá nesse lugar onde ela estava para os espíritos felizes, as ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes pelos 1000 incidentes que se lhes filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. E é o vai-vem, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo. E aqui nós vemos como é que o espírito pode dizer da grandiosidade desse conceito que nos suscita a conjuntura, o conceito de infinito. E é por isso, então, que nós temos essas questões a que ela se refere. É o vai-vem, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo, reunindo-nos em certo ponto, comunicamo-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos. Ajustamo-nos mutuamente, nos assistimos nos casos difíceis. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se, por um segundo que seja. Presentemente, a Terra é o magno assunto das nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos, que numerosas falanges aí afluem a fim de lhe auxiliarem no progresso e a evolução. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores
a destrinçarem uma floresta sob as ordens de chefes experimentados. Abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhes as raízes profundas, desbastam outros o terreno, amanham estes a terra, semeando. Edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas carunchosas de um velho mundo. Neste Comenos reúnem-se os chefes em conferência e transmitem suas ordens por mensageiros em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem e assim tem cada qual o seu papel. Na verdade, ela está aqui descrevendo essas atividades superiores, naturalmente, para a sua condição de espírito feliz. E ela agora diz qual é a missão dela. Importante missão me é afeta, e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficais certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Essa como Condessa Paula. E ela ainda segue. Em várias existências, passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Nós vemos aqui a participação do espírito na escolha das provas para sua evolução e o amadurecimento do espírito quando escolhe essas desafiadoras encarnações com o objetivo de avançar mais rapidamente na sua evolução. E ela ainda diz, dessas provas, que ela teve aqui a oportunidade de escolher duras provas de trabalho e miséria, ela ainda diz, dessas provas, tive a sorte de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma. Porventura de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais. Atenção para esta declaração do Espírito Condessa Paula. Ela diz aqui que a riqueza, ela já tinha passado por provas de muito trabalho, de miséria, mas ela diz que a da riqueza e do bem-estar material é que foi a mais desafiadora. Vamos repetir. Dessas provas duras de trabalho e miséria, tive a dita de triunfar. Ela foi sucesso absoluto nessas provas de trabalho duro e de miséria. Vindo a faltar, no entanto, estava faltando uma prova para ela, e vejamos como ela foi inteligência de escolher primeiro aquelas de trabalho e miséria, ela mesma diz, para fortalecer e depurar o meu espírito, porque ela sabia que estava faltando a prova da riqueza e que essa era muito desafiadora. Ela diz, porventura, de todas, a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais. Um bem-estar sem sombras de desgosto. Essa é a grande tarefa, a grande missão, a grande prova da Condessa Paula, segundo ela mesma. Porque o bem-estar, com todo o gosto, com todo o conforto, com toda a alegria, sem nenhum problema, esse é o maior perigo, diz ela. Nessa consistia o perigo. E antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Por isso que ela pegou as encarnações de trabalho duro e de miséria antes da riqueza. Deus, continua ela, Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências, pressurosos, escolhem essa prova, mas fracos para afrontar-lhe os perigos,
deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Por isso aqui diz o Espírito, Condessa Paula, que é fundamental primeiro nos experimentarmos, como se nós fôssemos atletas, e podemos ser atletas morais, que primeiro precisamos nos fortalecer na musculatura, na força de vontade, na superação inclusive das dores. Sabemos que os atletas têm que suportar muitas dores nos seus treinamentos e nos acidentes que sofrem no exercício da profissão. Então, ela aqui faz uma outra, talvez não seja uma advertência, mas tem uma coloração de advertência, sim. Ela diz: trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Foi isso que me fortaleceu, diz ela. Volta a Condessa Paula. Do contrário, eu teria falido na última prova, a da riqueza, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Finaliza a Condessa Paula. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. E assina Paula, na Terra, Condessa de... Naturalmente, Kardec aqui omitiu o complemento do seu título, porque sempre são Conde de tal lugar, Conde de tal estirpe. Kardec aqui omitiu esse complemento do título da Condessa Paula, naturalmente para que ela não seja ou não fosse reconhecida, porque devia ser, em alguma parte, o reconhecimento da encarnação que teve. Lembrando que, como a mensagem foi em alemão, é de se supor que ela não fosse francesa, ou pelo menos não estivesse na França, mas não há essa informação aqui em nosso Kardec, na transcrição que faz Kardec, a respeito das conquistas e do muito interessante caso, muito interessante trajetória da Condessa Paula, que tinha, a rigor no perfil, tudo o que se deseja na Terra do ponto de vista material. Mas é exatamente isso que se constitui em grandes desafios para nós e que nos fazem, muito frequentemente, falir na nossa missão. Ela foi muito inteligente. Primeiro se fortaleceu em duras provas de trabalho e, naturalmente, assim, conseguiu ser bem-sucedida e alcançar esse local, que é o local para os espíritos felizes. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor,
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.